Você acorda, vai até a pia, enche um copo. Transparente, inodora, aparentemente inofensiva. Milhões de pessoas ao redor do mundo fazem isso todos os dias, com uma confiança inabalável. A água da torneira é potável, é segura, é pura. Mas e se eu te dissesse que essa confiança é um mito perigoso, que por trás da aparente clareza pode haver um coquetel invisível de substâncias que, silenciosamente, ao longo do tempo estão prejudicando sua saúde, e que o que você não sabe sobre a água que bebe diariamente pode ser mais preocupante do que você imagina? Prepare-se para uma jornada de revelações aqui no Você Sabia, onde vamos mergulhar nas profundezas do que realmente sai da sua torneira. Vamos investigar os contaminantes ocultos, os testes que não são feitos ou cujos resultados não são divulgados, e as implicações assustadoras para a sua saúde e a da sua família. Esqueça o que te disseram sobre a qualidade da água, porque hoje vamos desvendar o mito da água potável e te mostrar por que o líquido essencial à vida pode estar, paradoxalmente, te deixando doente. Você está pronto para a verdade? O que você vai descobrir pode mudar para sempre a forma como você enxerga a água. Comente agora, eu confio na minha água. Ou eu já desconfiava? Gostou? Deixe seu like e inscreva-se no canal. Parte 1. A promessa da água potável versus a realidade oculta narrador. Em muitos países desenvolvidos e em grandes cidades, somos condicionados a acreditar que a água da torneira é perfeitamente segura. Afinal, existem agências reguladoras, estações de tratamento, testes rigorosos, certo? A promessa é de um líquido limpo, livre de bactérias, vírus e produtos químicos nocivos. Uma água tratada e filtrada. Mas o buraco é bem mais embaixo. A verdade é que, embora as estações de tratamento de água façam um trabalho essencial, removendo a maioria dos patógenos e grandes partículas, o processo de tratamento padrão não é onipotente. Ele foi projetado há décadas para combater os problemas daquela época, principalmente doenças transmitidas pela água, como cólera e febre tifoide. E nisso, ele é um sucesso. A cloração, por exemplo, é um divisor de águas na saúde pública. O problema é que o mundo mudou. A revolução industrial, a agricultura moderna, a indústria farmacêutica, a proliferação de produtos químicos sintéticos e a urbanização desenfreada introduziram uma gama de novos contaminantes. Na NASA água, contaminantes para os quais as tecnologias de tratamento convencionais não foram originalmente desenhadas, ou não são eficazes o suficiente para remover completamente. Estamos falando de uma sopa invisível de substâncias que chegam aos nossos rios, lagos e lençóis freáticos, e, consequentemente, à nossa torneira. Eles são chamados de contaminantes, de preocupação emergente SEX. E o que são esses SEX? Resíduos farmacêuticos, analgésicos, antibióticos, hormônios de anticoncepcionais, antidepressivos. Consumimos esses medicamentos, excretamos parte deles, e eles chegam ao sistema de esgoto, que muitas vezes deságua em rios que abastecem as estações de tratamento, produtos de higiene pessoal microplásticos, desfoliantes, fragrances, sabonetes, triclosana antibacteriano, filtros UVD, protetores solares, pesticidas e herbicidas, derivados da agricultura. Mesmo em concentrações baixíssimas, o efeito cumulativo e a mistura dessas substâncias são pouco compreendidos. Metais pesados, chumbo de encanamentos antigos, mercúrio, arsênio, cádmio, podem vir da indústria, mineração ou da própria infraestrutura. Subprodutos da cloração de BPS. Embora o cloro seja vital para matar bactérias, ele reage com a matéria orgânica na água para formar subprodutos como trialometanos THMs e ácidos aloacéticos, RAS. Muitos estudos os ligam a um risco aumentado de câncer de bexiga e fígado. Além de problemas reprodutivos microplásticos, pequenas partículas de plástico de roupas sintéticas, embalagens, pneus, eles são ubíquos no meio ambiente. E sim, estão na nossa água. Seus efeitos na saúde humana, a longo prazo, são uma enorme incógnita. PEF, substâncias per- e polifluoroalquiladas, com resíduos como produtos químicos eternos, usados em panelas antiaderentes, embalagens de alimentos, espumas de combate a incêndio, extremamente persistentes no ambiente e ligados a diversos problemas de saúde, incluindo câncer e disfunções hormonais. A grande questão é, as regulamentações e os testes atuais dão conta de toda essa complexidade? A resposta, infelizmente, é um sonoro não. Parte 2. Os buracos na rede de testes e regulamentação narrador. Se a lista de contaminantes emergentes já te assustou, espere para entender por que você não sabia sobre eles.
O problema está nos buracos na rede de testes e regulamentação. Primeiro, o que é testado? As agências de saúde e saneamento geralmente testam a água para um conjunto limitado de contaminantes. Esses limites são baseados em estudos que, muitas vezes, focam na toxicidade aguda, efeitos imediatos e em substâncias isoladas. A maioria das normas não acompanha a velocidade da inovação química. Quando um novo produto químico é criado e lançado no mercado, pode levar décadas, ou nunca menos, para que ele seja reconhecido como um problema na água e, então, para que estudos suficientes sejam feitos para estabelecer um limite regulamentar. Segundo, a ausência de testes para SEX. Muitos desses contaminantes de preocupação emergente SEX não são rotineiramente testados pelas estações de tratamento. Por quê? Custo. Testar para centenas ou milhares de substâncias diferentes seria proibitivamente caro. Tecnologia. A detecção de algumas dessas substâncias em concentrações, muito baixas partes por trilhão, exige equipamentos de laboratório altamente sofisticados e caros, que nem todas as estações de tratamento possuem. Falta de regulamentação. Como não há limites estabelecidos para muitos SEX, as empresas de saneamento não são obrigadas a testá-los. Se não é regulado, não é reportado como problema. É um ciclo vicioso. Terceiro, o efeito coquetel. Mesmo que cada substância individual esteja abaixo do seu limite seguro, o que acontece quando você consome um coquetel de dezenas ou centenas dessas substâncias, em pequenas concentrações ao longo de anos? A maioria dos estudos de toxicidade foca em uma substância por vez. Há pouca pesquisa sobre os efeitos sinérgicos ou aditivos de múltiplas substâncias químicas e suas interações complexas dentro do corpo humano. Esse é um dos maiores pontos cegos da regulamentação atual. Quarto, a infraestrutura envelhecida. Muitos países, incluindo o Brasil, possuem infraestruturas de encanamento antigas e deterioradas. Tubulações de chumbo comuns em casas construídas antes de 1970. Ferrugem, vazamentos e a própria corrosão podem liberar metais pesados e outras impurezas diretamente na água. Mesmo que ela tenha saído limpa da estação de tratamento, a água pode viajar por quilômetros de tubulações até chegar à sua casa. Por fim, a transparência. Em muitos lugares, a informação sobre a qualidade da água é difícil de ser acessada ou não é divulgada de forma compreensível ao público. Relatórios complexos, termos técnicos e a falta de comunicação proativa das empresas de saneamento deixam o cidadão comum no escuro. O resultado? Uma falsa sensação de segurança. Você confia que a água é boa, mas os testes que você espera que sejam feitos podem simplesmente não estar acontecendo. Para os contaminantes mais recentes e perigosos. Parte 3. As implicações silenciosas para a sua saúde. Narrador. Se a água da torneira pode conter esse coquetel químico invisível, quais são as implicações reais para a nossa saúde? O perigo aqui não é de uma doença aguda e imediata como a cólera, mas de um impacto silencioso, cumulativo e de longo prazo, que pode se manifestar de diversas formas. Vamos falar sobre algumas das associações e riscos que estudos emergentes estão indicando. Desregulação hormonal e endócrina. Muitos dos SEX, especialmente os resíduos farmacêuticos como hormônios de anticoncepcionais e os PFA, são conhecidos como disruptores endócrinos. Isso significa que eles podem imitar ou bloquear hormônios naturais do corpo, como estrogênio e testosterona. As consequências incluem problemas de fertilidade masculina e feminina, puberdade precoce em crianças, aumento do risco de certos tipos de câncer hormônio dependentes, mama, próstata, disfunções da tireoide, obesidade, o que chamamos de obesógenos, problemas neurológicos e comportamentais, metais pesados como chumbo, são neurotóxicos e podem causar danos irreversíveis ao desenvolvimento cerebral em crianças, levando a problemas de aprendizado, que reduzido, e distúrbios comportamentais. Alguns pesticidas e resíduos farmacêuticos também são investigados por sua ligação com doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e Parkinson. Embora as pesquisas ainda estejam em andamento e sejam complexas, risco de câncer, além dos subprodutos da cloração THMs e RAS já mencionados, que têm uma ligação mais estabelecida com câncer de bexiga e fígado, outros químicos presentes na água podem ser carcinogênicos. Os PFAs, por exemplo, têm sido associados a câncer de rim, testículo e tireoide, danos aos órgãos internos. Certos contaminantes podem sobrecarregar e danificar rins, fígado e outros órgãos essenciais ao longo do tempo. Arsênio e mercúrio, são conhecidos por seus efeitos tóxicos em diversos sistemas do corpo. Impactos no microbioma intestinal. Alguns químicos,
como antibióticos em baixas doses, podem alterar o equilíbrio da flora intestinal, que é crucial para a digestão, imunidade e até mesmo para a saúde mental. É importante ressaltar que a maioria desses efeitos não é sentida imediatamente. Eles são o resultado de uma exposição crônica, a baixas doses, ao longo de anos ou décadas. O perigo é silencioso e acumulativo, tornando difícil para a pessoa comum fazer a conexão direta entre sua água da torneira e problemas de saúde que só surgem muito tempo depois. Para muitos, a água da torneira é o único meio de hidratação diária, e a exposição é constante. Essa é a essência do mito. A crença na segurança absoluta nos expõe a riscos que nem sequer compreendemos totalmente. Parte 4. A água engarrafada é a solução, uma nova camada de problemas narrador. Diante das preocupações com a água da torneira, muitos se voltam para a água engarrafada, acreditando ser a alternativa mais pura e segura. Mas será que é? Infelizmente, a resposta é mais complexa e, em alguns aspectos, até mais preocupante. Primeiro, a regulamentação da água engarrafada pode ser surpreendentemente menos rigorosa do que a da água da torneira em alguns lugares. Em muitos países, a água da torneira é regulamentada por agências governamentais de saúde pública, como a EPA nos Estados Unidos da América, ou agências de saneamento estaduais no Brasil, que têm diretrizes mais amplas e exigem relatórios mais detalhados. A água engarrafada, por outro lado, pode ser classificada como um produto alimentício e, portanto, regulada por agências de alimentos, que às vezes têm padrões menos abrangentes para contaminantes. Em alguns casos, a água engarrafada é simplesmente água da torneira filtrada. Segundo, o problema dos microplásticos e nanoplásticos. Esta é a grande nova preocupação com a água engarrafada. Estudos recentes mostram que uma única garrafa de água plástica pode conter centenas de milhares, ou até milhões de partículas minúsculas de plástico, tanto microplásticos visíveis sob microscópio, quanto nanoplásticos ainda menores. Essas partículas se desprendem do próprio plástico da garrafa, especialmente quando expostas ao calor, como no carro ou em armazéns. Os efeitos dos microplásticos e nanoplásticos na saúde humana são uma área de pesquisa intensiva, mas os dados preliminares são alarmantes. Eles podem atravessar barreiras biológicas, como a parede intestinal e a barreira hematoencefálica no cérebro, podem transportar químicos tóxicos, adsorvidos em suas superfícies. Há preocupações sobre inflamação, danos celulares e impactos em sistemas como o reprodutivo e o imunológico. Terceiro, o custo ambiental e financeiro. A produção de garrafas plásticas consome uma quantidade enorme de energia e recursos, e a vasta maioria dessas garrafas não é reciclada, acabando em aterros, rios e oceanos, onde se degradam em microplásticos. Financeiramente, beber água engarrafada diariamente é exponencialmente mais caro do que a água da torneira. Então, embora a água engarrafada possa parecer uma solução fácil, ela introduz uma nova camada de problemas de saúde, especialmente os plásticos, e um impacto ambiental insustentável. A busca pela água pura é mais complexa do que apenas trocar de fonte. Parte 5. Como proteger sua saúde. As verdadeiras soluções narrador. Se a água da torneira tem suas armadilhas, e a água engarrafada não é a panaceia. O que fazer para garantir que a água que bebemos seja realmente pura e segura? A boa notícia é que existem soluções eficazes. A chave está em tomar a responsabilidade em suas próprias mãos e não depender cegamente das regulamentações e tratamentos existentes. Aqui estão as verdadeiras soluções para proteger sua saúde e garantir uma água de qualidade superior. Teste sua água ou peça o relatório de qualidade da água. Em muitos países, as empresas de saneamento são obrigadas a fornecer um relatório anual de qualidade da água para sua área. Procure por ele online, geralmente chamado de Relatório de Qualidade da Água ou Consumer Confidence Report. Entenda o que está sendo testado e, mais importante, o que não está a testes domésticos. Para uma análise mais aprofundada, você pode comprar kits de teste de água ou enviar amostras para laboratórios especializados. Isso é especialmente útil se você tem poço artesiano ou mora em uma casa antiga com tubulações de chumbo. Invista em um sistema de filtragem doméstico. A solução mais eficaz, filtros de jarra, pia, são opções acessíveis e portáteis. Eles removem cloro, alguns sedimentos e melhoram o sabor. No entanto, não são eficazes contra a maioria dos PFAS, PFAS ou metais pesados. São um bom primeiro passo, mas não a solução completa. Filtros de torneira Faucet Filters
conectam-se diretamente à torneira, mais convenientes que as jarras, mas com capacidade e eficácia limitadas. Semelhantes às jarras, filtros de ponto de uso point-avose instalem-se sob a pia ou diretamente na linha de água de uma torneira dedicada. São muito mais eficazes e geralmente utilizam tecnologias como carvo ativado granular e bloco, excelente para remover clorocloramina, subprodutos da cloração THMs, pesticidas, herbicidas e muito sex, além de melhorar sabor e odor. O filtro de bloco de carvão é mais eficaz. Troca iônica, usado para remover metais pesados como chumbo e mercúrio. Osmose, reversa osmosis, ROW padrão ouro, para purificação de água em casa. É um sistema multi-stages, que força a água, através de uma membrana semipermeável, para remover quase todos os contaminantes, incluindo metais pesados, PFAs, produtos farmacêuticos, pesticidas, nitratos, cloro e até microplásticos. O único porém é que remove também minerais benéficos e pode gerar algum desperdício de água. Recomenda-se adicionar um estágio de remineralização após a rondônia. Filtros de ponto de entrada, point-ave entre -POE, filtros para a casa toda, instalam-se na linha principal de água, onde ela entra em sua casa. Trata toda a água usada para beber, banho e lavanderia. Essencial para remover cloro e sedimentos que podem danificar seus aparelhos, mas pode não ser suficiente para beber muitos. Ainda usa um filtro. POE para beber. Monitore suas tubulações domésticas. Sei sua casa foi construída antes de 1970, pode haver tubulações de chumbo. Teste a água que sai da sua torneira após ela ter ficado parada por algumas horas primeiro jato. Se houver chumbo, considere a substituição da tubulação ou um filtro Rondônia para água potável, mesmo em tubulações mais novas. A corrosão ou materiais de baixa qualidade podem introduzir metais na água. Considere a fonte. Se você tem acesso a fontes de água naturais, testadas e puras como algumas fontes de água mineral, ou poços artesianos certificados, isso pode ser uma excelente alternativa, desde que a pureza seja regularmente verificada. A chave é entender que a responsabilidade final pela qualidade da água que você consome está em suas mãos. Não há uma solução única, mas a combinação de informação, testes e a escolha de um sistema de filtragem adequado pode fazer uma diferença monumental para a sua saúde a longo prazo. Conclusão e chamada. Para ação final narrador, o mito da água potável. A ideia de que a água da torneira é sempre 100% segura e pura é uma crença conveniente, mas que não se alinha com a complexidade e os desafios da nossa era moderna. Os contaminantes de preocupação emergente, as lacunas na regulamentação e a infraestrutura envelhecida criam um cenário onde a precaução é mais do que justificada. É essencial. Não se trata de criar pânico, mas de promover a conscientização e o empoderamento. Você tem o direito de saber o que está bebendo e o poder de proteger a si e a sua família. É água e vida, e a qualidade dessa vida depende diretamente da qualidade da água que nos sustenta. Seu corpo é seu templo, e cada copo de água que você bebe é um tijolo na sua saúde futura. Escolha com sabedoria. E agora, eu quero saber de você. Qual é a sua maior preocupação sobre a qualidade da água que você bebe? Você já usa algum tipo de filtro? Comente abaixo suas experiências e perguntas. Vamos construir uma comunidade mais consciente sobre esse tema vital. Se este vídeo abriu seus olhos para a verdade da água que você bebe, se ele te inspirou a tomar medidas para proteger sua saúde, dá like agora. Isso é fundamental para que essa informação chegue a mais pessoas e transforme a realidade de muitos. Compartilhe este vídeo com amigos, familiares, vizinhos, menos com todos que você se importa e que precisam saber a verdade sobre a água da torneira. E, o mais importante, inscreva-se no canal Você Sabia e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas revelações sobre a saúde, o ambiente e os segredos ocultos do dia a dia. Seu conhecimento é seu poder. Não espere que alguém te conte. Descubra a verdade por si mesmo.